mundo viu. Elon Musk compartilha a caminhada de Nicholas e o sistema entra em colapso. Enquanto os burocratas de Brasília tentavam silenciar a marcha de Nicholas Ferreira, Elon Musk apertou o botão de compartilhar e o mundo parou para assistir ao colapso de uma ditadura disfarçada. O sistema entrou em colapso nervoso porque a imagem do século já foi registrada. Um garoto de colete à prova de balas, movido pela fé, contra um tirano trancado em um gabinete escuro, cercado por grades e pelo medo. Donald Trump e Musk não estão apenas observando. Eles estão expondo a ferida purulenta do governo brasileiro para bilhões de pessoas. A narrativa oficial da velha imprensa foi incinerada em 8 horas por 30 milhões de brasileiros. Eu tenho as informações dos bastidores diplomáticos que mostram o pânico total no Planalto após a reação de Washington. O mundo viu a verdade. O sistema perdeu a guerra da imagem. E o que estamos testemunhando em Brasília, neste exato momento de janeiro de 2026, é a queda mais barulhenta e vergonhosa da história republicana. O sistema achou que poderia tratar a caminhada do Nicholas Ferreira como uma simples manifestação de extremistas. Mas eles foram atropelados pela realidade digital e pela força bruta dos fatos. Imagine o cenário agora. O líder do governo brasileiro, isolado, olhando pela janela do 3º andar do Planalto, vendo aquela mancha verde e amarela que não para de crescer. Ele não vê cidadãos. Ele vê o fim do seu império de papel. Elon Musk não deu apenas um like. Ele deu um cheque-mate. Ao compartilhar o vídeo da caminhada, Musk sinalizou para todo o capital internacional e para todas as agências de inteligência do mundo que o Brasil é uma zona de ocupação de um sistema moribundo. O impacto disso em Washington foi imediato. Donald Trump, que já opera no modo terra arrasada contra o socialismo no continente, usou a imagem do Nicholas de colete para mostrar ao Congresso americano quem são os verdadeiros defensores da liberdade. Enquanto isso, aqui no Brasil, a velha imprensa gagueja. Eles tentaram esconder a marcha por 5 dias, mas como você esconde o sol com uma peneira furada? Não esconde. A imagem do garoto de colete contra o tirano escondido é a representação perfeita do que Olavo de Carvalho chamava de paralaxe cognitiva do sistema. Eles acreditam nas próprias mentiras até que a realidade arromba a porta. E a realidade, neste caso, tem 30 milhões de acessos em 8 horas. Isso não é apenas audiência. É um plebiscito digital. É o povo dizendo que a legitimidade deste governo é zero. O sistema treme porque perdeu a ferramenta mais importante de dominação, o controle sobre o que é verdade. Agora, a verdade é o que o povo filma com o celular na estrada, e não o que o apresentador de terno lê no teleprompter de uma emissora vendida. Ouça o silêncio nos corredores do Itamaraty. O corpo diplomático brasileiro está em estado de choque. Eles receberam comunicações informais de que o Brasil agora é visto como um paria institucional. Ninguém quer sair na foto com um governo que precisa cercar o palácio com grades para não ser engolido pela própria população. Trump já avisou. O apoio dos Estados Unidos à democracia brasileira não passa pelo atual governo, mas pelo povo que está nas ruas. Isso é uma sentença de morte diplomática. O isolamento é total. O líder brasileiro hoje é um prisioneiro de luxo dentro de sua própria capital. Visualize o gabinete presidencial agora. O clima é de velório. Garrafas de bebida vazias, cinzeiros cheios e ministros se gritando, procurando um culpado pelo fenômeno Nicholas. Eles não entendem como um rapaz a pé, sem verba oficial, sem fundo partidário bilionário, conseguiu mobilizar mais gente do que o Estado inteiro com suas máquinas de propaganda. Eles não entendem porque são materialistas. Eles não entendem que a força que move o Nicholas e esses milhões de brasileiros
é a força da esperança e da justiça divina. Olavo sempre disse: o poder é uma ilusão que só se mantém enquanto os outros acreditam nele. E ninguém mais acredita neste governo. A humilhação pública é a pior das dores para um ego inflado, como o do atual ocupante do Planalto. Ele vê o Milei na Argentina prosperando, vê o Maduro preso nos Estados Unidos e agora vê um jovem deputado ser ovacionado como um herói mundial por Musk e Trump. A comparação é cruel. De um lado, o frescor da coragem. Do outro, o mofo da velha política corrupta e sanguinária. O sistema tentou pintar o Nicolas como um criminoso, mas o mundo o vê como um mártir vivo. O uso do colete à prova de balas não foi marketing. Foi uma necessidade de sobrevivência que expôs para o planeta o nível de periculosidade da ditadura brasileira. O consórcio está em pânico porque a asfixia financeira vai piorar. Trump já autorizou o Departamento do Tesouro a investigar cada centavo que flui para as ditaduras disfarçadas na América Latina. O dinheiro vai parar de chegar. E sem dinheiro, o apoio dos mercenários de Brasília acaba. O sistema é um monstro que se alimenta de verba pública. Tire a verba e o monstro começa a devorar os próprios membros. Já ouvimos relatos de motins internos no baixo clero do funcionalismo. Ninguém quer ser o último a apagar a luz de um governo que está sendo exposto mundialmente por Elon Musk. Imagine a cara do magistrado que proibiu as manifestações quando ele viu que o povo simplesmente ignorou a sua canetada. A autoridade dele evaporou no calor da BR-040. Quando o sistema perde o medo que impõe ao povo, o sistema morre. E o povo brasileiro perdeu o medo. A caminhada de 240 quilômetros foi o rito de passagem. Cada bolha no pé daqueles patriotas é uma medalha de honra que o sistema não pode confiscar. A humilhação de Brasília é completa porque ela é moral, técnica e visual. O mundo está assistindo em 4K a desintegração de um regime que achou que o Brasil era o seu curral privado. Donald Trump já preparou o terreno para a Operação Limpeza em 2026. Ele sabe que o Brasil é a chave para o controle do Atlântico Sul, e ele não vai deixar o país nas mãos de aliados do Irã e da China. A caminhada do Nicolas serviu como o pretexto perfeito para Washington aumentar a pressão. Os satélites americanos não estão apenas monitorando o povo. Eles estão monitorando as comunicações criptografadas dos generais de gabinete e dos ministros. Eles sabem quem deu a ordem para os infiltrados. Eles sabem quem tentou sabotar o fornecimento de água para os manifestantes. A conta está chegando e ela será cobrada em dólares e em liberdade. Olavo de Carvalho ensinava que a verdade nos libertaria, mas ele também avisava que a verdade costuma doer primeiro naqueles que vivem da mentira. A dor que o sistema sente hoje é a dor da exposição. O líder do sistema sempre se vendeu como o pai dos pobres e o defensor da democracia. Mas Elon Musk mostrou para o planeta que ele é apenas um velho autocrata que tem medo de um jovem de 29 anos caminhando na estrada. A vergonha internacional é tamanha que até aliados europeus começaram a se afastar. Ninguém quer ser contaminado pela radiação de um governo que está prestes a implodir. A radionovela de Brasília agora tem um novo capítulo: A Fuga Preparada. Informações de bastidor sugerem que aviões da frota presidencial já estão com planos de voo prontos para países que não têm acordo de extradição com os Estados Unidos. Eles sabem que assim que a poeira baixar e a ordem de prisão internacional for emitida pelo governo Trump contra os financiadores do terrorismo de Estado na América Latina, não haverá onde se esconder. A caminhada do Nicolas é o início do fim para eles. É o muro de Berlim brasileiro caindo, tijolo por tijolo, poste por poste, passo por passo. Sinta o pânico nas redes sociais do governo. Eles gastam milhões com influenciadores e robôs.
Mas o engajamento orgânico da liberdade é 10 vezes maior. A humilhação é tecnológica. O apagão de autoridade é tão grande que as ordens de censura estão sendo ignoradas até pelos provedores de internet menores. O consórcio está perdendo o controle da infraestrutura da mentira. E quando a mentira falha, a única coisa que sobra é a violência. Mas eles têm medo de usar a violência agora, porque o mundo todo está olhando através das lentes de Elon Musk. O veredito é implacável. O sistema brasileiro é hoje um cadáver político que esqueceu de deitar. Eles podem ter as grades, podem ter os tribunais, podem ter as armas das Forças Armadas desmoralizadas, mas eles não têm o povo. E sem o povo, eles são apenas ocupantes ilegais de prédios públicos. A caminhada do Nicolas Ferreira para Brasília em 2026 será lembrada nos livros de história como o momento em que a imagem do sistema foi destruída para sempre perante os olhos do mundo. O uau que o público sentiu ao ver as imagens da multidão é o prego no caixão do consórcio. A vingança moral está sendo servida gelada. Ver o pânico no olhar dos poderosos é o prêmio para cada brasileiro que foi censurado, perseguido ou preso injustamente nos últimos anos. A roda da história girou. Trump está no comando. Musk é o megafone. E o povo brasileiro é o motor da mudança. O sistema está isolado, humilhado e sem saída. Prepare-se, mestre. O que vem a seguir será ainda mais impactante. O sistema vai tentar um último suspiro, mas o mundo já deu as costas para eles. A luz da verdade brilhou forte demais através do X e das lentes de Washington. O Brasil não é mais um quintal de tiranos. É o campo de batalha onde a liberdade está vencendo por nocaute técnico. A história é implacável com os covardes.